Bem-vindo ao canal Escatológico. Então vocês podem ver que eu coloquei no Instagram aí essa imagem, esse pequeno vídeo, né? Aí. Aqui é o conhecido olho de Horus. E nas montagens que a NASA faz aí, os criadores do James Webb fizeram, tá? Nessa montagem em CGI, nós podemos ver aí claramente referência a esse olho de Horus. E o que é o olho de Horus? Vamos pesquisar aqui no Google, né? Olho de Horus, também conhecido como Udiat, é um símbolo que significa poder e proteção. Um dos amuletos mais importantes no Egito Antigo. O olho de Horus era usado como representação de força, vigor, segurança e saúde. Então nós vimos aqui, né, que o Egito Antigo representava esse olho de Horus como sendo força, vigor, segurança e saúde. Mas na palavra de Deus, tá? O Antigo Egito é o símbolo do pecado. Então, na verdade, é símbolo de tudo que não presta, tá? E aqui, significados, vamos ver vários significados, né? Horus era o deus egípcio do sol. Então, eles adoram o sol, tá? Por isso que nós sabemos que essa concepção do mundo como tendo o sol no centro gigantesco é algo que podemos até mesmo interligar ao Antigo Egito, porque Horus era o deus egípcio do sol. E é claro que não existe nenhuma coincidência em eles representarem aí nessas ditas fotos do telescópio James Webb justamente esse símbolo, mas de forma, é claro, subliminar, tá, pessoal? Eles colocam isso de um modo subliminar para que a mente subconsciente da pessoa ela ela absorva mais facilmente os conceitos e os símbolos, tá? Ou os conceitos derivados desse símbolo. Diz aqui que ele era representado como um falcão. Era a personificação da luz e a tinha como inimigo Sete, o deus da desordem e violência. No mito de Osíris, Horus é filho de Ísis e Osíris. Horus ficou conhecido por diferentes nomes. Horus do Horizonte, Horus o Menino, Horus o Velho. Atualmente, o olho de Horus também é utilizado como símbolo contra a inveja e o mal olhado. Bom, pessoal, mas existe uma interligação com esse símbolo do Horus com a tecnologia que eles nos apresentam como derivada da suposta conquista do cosmos, né? Da suposta corrida espacial. Então, tem algo interligado, tem alguma coisa a ver. Então, vamos ver aqui. Então vejam só, não é à toa que eles colocaram esse símbolo do olho de Horus nas ditas fotografias do James Webb, supostamente tiradas pelo James Webb. O olho de Horus é um símbolo oriundo do Antigo Egito, vimos isso, e dentre seus muitos significados, os mais comuns e genéricos são os de poder e proteção. Poder e proteção, mas é o poder que eles têm sobre você. Poder que eles querem ter sobre a humanidade. A influência do Satã sobre a própria humanidade e o domínio da humanidade por Satã, certo? O Egito é símbolo do pecado na Bíblia e eles sabem disso. É o símbolo do domínio de Satanás sobre o povo de Deus, certo? Ou o desejo desse domínio. Sabemos que o povo de Israel foi escravo durante 400 anos e Faraó era um homem endurecido por Deus para que fizesse as obras de Deus através do próprio mal que havia nele, certo? Ele estava ali fazendo sem mesmo saber, ele estava ali colocando em prática o plano de Deus para aquela nação. Então vemos aqui que aquela foto, né,
foto do James Webb. Vamos pesquisar aqui. Foto do James Webb. Aqui eles dizem que a foto do mesmo local, uma foto tirada pelo telescópio Hubble, tá? E aqui a mesma foto, no mesmo local, uma foto do mesmo local, supostamente batida pelo James Webb. Vocês podem ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui eles estão dizendo que é comparação de imagens de telescópios, tá? Que podemos ver o olho de Horus. Então eles estão aí querendo transmitir uma mensagem, tá, pessoal? De domínio. Uma mensagem de domínio sobre as pessoas e uma mensagem subliminar de domínio sobre a realidade. Muita gente acredita nisso aqui. Então essas mentes estão dominadas justamente por aquilo que representa esse olho de Horus, tá? Inclusive ditos cristãos, tá? Estão aí dominados por isso aqui. Vamos ver aqui. Segundo o mito egípcio, o olho esquerdo de Horus simbolizava a lua e o direito o sol. Durante um duelo pouco depois da formação do universo, o deus Sete arrancou o olho esquerdo de Horus, o qual foi substituído por este amuleto. Como o amuleto não lhe dava plena visão, foi-lhe posta também uma serpente sobre sua cabeça. Após se recuperar, Horus organizou novas batalhas que o levaram à vitória decisiva sobre Sete. Então, esse olho aqui, né, eles estão, cada vez que eles lançam essas imagens, tá? Cada vez que eles divulgam essas imagens, eles estão gerando guerra espiritual, certo? Guerra espiritual contra o povo de Deus que não crê nisso aqui, tá? E ao mesmo tempo uma guerra para o domínio da mente da humanidade, certo? Aqui, ó, algumas religiões fundamentalistas descrevem o olho de Horus como um símbolo maligno e satânico. Não é fundamentalista, meu amigo. São pessoas, tá? Ou crenças que estão fundamentadas na palavra de Deus. Simplesmente isso. Diz aqui, na maçonaria em específico, o olho onividente pode ser equiparado a um simulacro do olho de Horus. No simbolismo comum partilhado por vários ritos, o olho onividente faz parte da simbólica do grande arquiteto do universo. Então nós sabemos que esse Gadu não é o Deus bíblico, não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus Pai, que pertence à triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então jamais pode ser comparado ao verdadeiro Deus. Tá? Essa onipresença e onisciência desse olho, que significa Satã, é um simulacro, na verdade, é um simulacro, não do olho de Horus, é um simulacro da onipresença, onipotência e onisciência do Deus verdadeiro, porque o inimigo deseja usurpar tudo aquilo que pertence a Deus. Então, quero mostrar aqui para vocês algo bem interessante. Tem esse CD aqui, ó, famoso, do Alan Parsons Project, e que tem aquela música também muito conhecida, né? É O Olho no Céu. O olho no céu, ele utiliza aqui o olho de Horus na concepção do seu álbum, tá? Ou no tema do seu álbum. E aqui atrás vocês vão poder ver, vejam só, diversas impressões desse olho. Aqui, ó, impresso aqui num simulacro de um satélite, certo? Eye in the Sky, o olho no céu, domínio total, certo? O Big Brother está aqui nessa estrutura, certo? Parece como se fosse um órgão governamental, uma prisão. Está aqui, vejam só, aí numa concepção de uma fotografia, eu diria uma fotografia espacial, de uma galáxia, né? Justamente aquilo que o
James Webb deseja aí nos mostrar, tá? Está aqui também no rosto do próprio Alan Parsons, né? Como se fosse uma impressão ou uma tatuagem, ou a impressão aí falando sobre domínio do corpo, né? Da mente do ser humano. E está aqui também no rosto do... Se encontra também no rosto do Eric Wolfson, que era companheiro do Alan Parsons no Alan Parsons Project. Ótima dupla de compositores. O Eric Wolfson já faleceu. Temos aqui também a concepção, né, telas vigiando, né, domínio aí, vigilância total. Aqui, ó, está também na roupa justamente de talvez um policial do futuro, né? Tem aqui, ó, também na matemática aqui, ó, dividindo, né? A divisão do olho. Cada um com... Porque dentro dessa sociedade que eles pretendem implementar, do domínio total, né? Cada um vai ter a sua parte. Tá tudo dividido, tá, pessoal? Então está aí, ó. Eye in the Sky, né? É o olho esquerdo de Horus. Nada é por acaso, tá, pessoal? Nada é por acaso. Isso aqui tem um propósito definido. Como observamos lá na capa do disco, né, existe o uso na matemática desse olho de Horus. Uma teoria, tá? Uma teoria curiosa ainda propagada na internet afirma que no Egito Antigo a maioria das frações eram escritas na soma de duas ou mais unidades fracionárias, sendo um o numerador. Ou seja, ao invés de utilizar a fração 3/4, seria escrito no valor meio mais 1/4. Diferentes partes do olho de Horus aparentemente foram utilizados pelos egípcios para representar a divisão das primeiras potências de 2. Então está aqui, ó, o lado direito do olho, 1/2. A pupila, 1/4. A sobrancelha, 1/8. O lado esquerdo do olho, 1/16. O rabo curvado, 1/32. A lágrima, 1/64. Tá? Então existe uma representação dos valores aritméticos do olho de Horus. E é justamente o que aparece aqui na capa do CD que vou mostrar para vocês novamente. Tá aqui, ó. Certo? Está aqui. Aqui no encarte tem também. Aqui. No encarte, né? Tá mais claro aí. Ó. Tá sem aquele código de barras, né? Então tá aí, ó. Deixar um momento aí para vocês. Se alguém tiver mais alguma observação, né, a respeito disso aqui, deixa aí nos comentários, por favor. Participem, tá? Participem. E ajudem aí o canal Escatológico. Deixe o seu like. Isso nos ajuda. Né? Compre o nosso livro, Os Reis que Virão, tá aqui, ó. Você pode pedir também a caneca do canal Escatológico. Tá aqui a caneca. Essa caneca aqui, certo? Para você tomar o seu café da manhã. Ou então deixar lá bonitinho, né? Ó que coisa linda. Fotografia bonita desse cara aqui. Agora eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre esse CD, Eye in the Sky. Why the eye of Horus is on it? Será que... Vamos ver. Vou colocar aqui Alan Parsons Project. Fazer uma pesquisa aqui, pessoal. Alan Parsons Project.
Project. The album Eye in the Sky. Aí eu pergunto, porque o olho de Horus se encontra aí nisso, né? É o 6º álbum da banda inglesa The Alan Parsons Project, lançado em maio de 82. Esse CD que eu tenho aqui, tá? Original, comprado nos Estados Unidos, certo? É de 1982 e está muito bem conservado, tá, pessoal? Vejam só como é que tá bem conservado, né? O CD tá, olha, perfeito. Gosto de cuidar das coisas, né? A gente tem que ter cuidado com as nossas coisas. Bom, diz aqui que esse álbum ele foi nominado para o prêmio do Grammy. Em 2019, o álbum ganhou o prêmio de melhor álbum de áudio imersível. Olha. Recepção. Aqui não diz especificamente porque ele utilizou, né? Mas a letra da música fala justamente sobre a vigilância total. Quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma propaganda of Big Brother no Reino Unido. Ó, tem algo aqui do Big Brother Brasil 20, gente. Vejam só. Aqui, ó. Vejam o que eu encontrei. Above, sempre com você, ó, acima, né? Então, tudo isso que eles estão fazendo hoje é preparando as mentes, tá? Justamente para o controle total. Mas existe uma propaganda que foi veiculada no Reino Unido, dizendo que o governo estava protegendo você. Eu vou ali procurar. I'll be back. Então consegui encontrar aqui, na verdade, os meus alfarrábios, tá? Eu encontrei aqui e vou pesquisar na internet. Aqui, ó, o simbolismo do olho que tudo vê subitamente torna-se público em Londres. E isso ocorreu no dia 2/11/2002. Subitamente. Tá aqui, a privacidade em Londres está em baixa. Tá aqui, ó. Tem a reportagem de Julia Shears, da Wired Magazine. Está aqui 2/11/2002. Nós podemos ver aqui o número 11, tá? E ele está aqui com a sua força multiplicada. Porque tem o 2 e o 11, aí fica 22, né? E 2002, 22 também. Aí somando daqui, dá 44. Então tudo isso que nós já sabemos que os Illuminati fazem, tá? Os maçons Illuminati. A potencialização da força dos numerais. Principalmente do número 11. Então vou mostrar aqui na tela que eu consegui, tá, encontrar o link, tá, para essa notícia aqui. 2008 que eu imprimi isso aqui. Então nós já há muito tempo temos estudado aí essa nova ordem mundial. Esse livro aqui, ó, é justamente o resultado desses estudos que eu iniciei em 2003. E foi até a ideia do amigo meu. Por que você não escreve um livro, rapaz? Sobre esse tema aí você pesquisa há tanto tempo, né? E aí foi possível, né? Com tanto de arquivos que nós mantemos até hoje, temos esses arquivos impressos, porque a gente não sabe até quando vamos ter acesso aí, né, a esse tipo de material via internet. Então, vamos ver aqui, ó, que esse olho que tudo vê, que é justamente o olho de Horus, aparece aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, vou mostrar.
está aqui, ó. Vocês podem ver? Aqui, ó. Aí está aqui aquele Double Decker, que é um ônibus muito famoso em Londres. Está aqui, ó. E eles dizendo, atenção, né, londrinos, né? Então eles estão falando, atenção londrinos, o grande Bob, que seria o grande policial, está observando. Está observando. Essa é a mensagem dos pôsteres, esses aqui, ó, nos pontos de ônibus de Londres, no início da semana, para acalmar os temores dos usuários. Entretanto, diz, né, a reportagem, que esses pôsteres estão causando o efeito contrário nos defensores da privacidade, que dizem que a imagem lembra terrivelmente a autoridade onisciente descrita por George Orwell em seu livro 1984. Os pôsteres mostram um ônibus de 2 andares vermelho atravessando uma ponte, enquanto 4 olhos flutuantes, a gente pode ver aqui, ó, que representa justamente o olho de Horus, observam dos céus, né, esses olhos. As pupilas dos olhos são um símbolo da Transport for London, a empresa encarregada do transporte em massa da cidade. Seguro sob o olhar atento. É o que diz o cartaz, né? Secure beneath the watchful eyes. Tá aqui, ó. As câmeras de vigilância e a polícia metropolitana nos ônibus são apenas 2 formas de tornarmos sua viagem mais segura. Tá aqui, né? Escrito aqui. Como você pode ver na fotografia do cartaz, os olhos que tudo veem são bastante assustadores. Mas é isso, essa é a intenção. As pessoas estão se sentindo muito perturbadas por esses pôsteres, por inúmeras razões. E aí, você também ficaria perturbado vendo isso aqui num cartaz? Já devem ter espalhado, com certeza, nas cidades brasileiras, algumas aí já espalharam esse tipo de mensagem, né? Então não é novidade o que está acontecendo. Então eles dizem aqui, ó, em primeiro lugar, ninguém gosta da ideia de ter cada movimento monitorado pelas autoridades, como esses cartazes informam. É um esforço para tranquilizar o público usuário, a polícia, a empresa de transporte e a prefeitura se uniram para instalar câmeras de vigilância e outros equipamentos de monitoramento nos ônibus metropolitanos. O propósito é que o público tenha certeza que nenhum criminoso poderá atacar esses ônibus, pois estará sendo filmado. É como se eles se importassem muito com isso, não é? O conceito é semelhante ao do poste de iluminação na vizinhança. Os estudos demonstram conclusivamente que a iluminação pública realmente reduz a criminalidade, pois a Bíblia declara que o pecado ama as trevas e odeia a luz. Em segundo lugar, algumas pessoas acreditam que as câmeras invasivas tratam todos como criminosos. Todos são culpados até que se prove o contrário pelo olho que tudo vê das câmeras. E ainda mais hoje em dia, né? Com poder de manipulação de imagens. É tanto que o povo acredita nisso aqui, né? O povo acredita na foto do James Webb. O povo acredita que isso aqui é real. Que isso aqui é real. Que isso é real. Que isso é real. Tudo isso aqui é realidade. Que esse treco aqui, ó, boiando no espaço, é real, né? Tá aqui, mas é aquele negócio, é o simbolismo, né? Importa o símbolo e não a realidade. Em terceiro lugar, a tecnologia pode ser anulada. Os olhos mecânicos estão frequentemente disfarçados, podem ser evitados pelo uso de bonés ou capuzes. Assim, essa campanha provavelmente promete mais do que pode cumprir. E é isso, né? Satanás sempre fez isso. Está aqui, ó, o significado do olho que tudo vê. Então o que nós vimos, a resposta para o que está aí na capa daquele disco é justamente isso, né? Tem um significado que eles conhecem, que eles estampam, a mensagem é subliminar, não é clara, né? Tem a letra da música, tal. Depois vocês podem pesquisar, certo? Mas tudo está aí de forma subliminar. Para aqueles de nós que conhecem o ocultismo e os Illuminati muito bem, o elemento que se destaca acima dos outros é o olho que tudo vê. Esse é o mais importante símbolo dos Illuminati, está vendo aí? É por isso que eles colocaram
essa coisa aqui, tá? Então ele diz que os olhos que tudo vêem nesse cartaz londrino, que tipo de olho que tudo vê são esses? Analise esta gravura de um barco egípcio descendo o rio dentro de um túnel decorado. Observe os 3 olhos que tudo vêem acima do barco. Então vou mostrar aqui para vocês. Então eles estão pintados na parede. Esses são o tipo mais comum do olho que tudo vê. No entanto, observe o olho sutilmente diferente pintado no casco do barco, pois esse tipo de olho é usado como um poderoso amuleto para proteger o dono. Essa proteção é a razão por que esse tipo de olho está pintado no barco egípcio, para proteger seu dono contra todos os males. Então observem aqui, ó. Ele é diferente, né? Os satanistas acreditam que esse tipo de olho que tudo vê é um poderoso amuleto protetor. Assim, esse olho está sendo usado corretamente de acordo com a doutrina satânica. O cartaz foi desenhado para assegurar as pessoas que elas estão protegidas da criminalidade da mesma forma que estariam se estivessem usando esse olho que tudo vê egípcio como amuleto. Aqui, ó. Então é proteção, não é? Poder. Na verdade, o que eles estão falando aqui é a respeito de domínio, controle. Domínio e controle. E por que tem essa forma assustadora nesse cartaz? Porque, como já falamos, medo é controle e controle é poder. Quem desenhou isso aqui é muito entendido nessas coisas, tá? Esse simbolismo aqui do amuleto é provavelmente a razão pela qual esse tipo de olho que tudo vê foi usado nesse cartaz. Porque quem desenhou essa gravura conhece o satanismo muito bem, pois utilizou exatamente o tipo de olho que tudo vê que os ocultistas usam como amuleto protetor. Os satanistas acreditam que um grande poder protetor reside nos amuletos, e eles são criados com muitos formatos diferentes. Um amuleto é um encantamento na forma de ornamento, frequentemente gravado com um feitiço mágico ou um símbolo para proteger o usuário contra o mal ou para ajudá-lo. O encantador é chamado de mago ou mágico. Se você observar bem, tá? Esses olhos são todos do mesmo tipo, tá? São todos olhos esquerdos. Observe esses 2 tipos de olhos egípcios. Existem esses 2 tipos de olhos egípcios, tá, pessoal? Aqui, ó. É o direito e o esquerdo, tá? O direito e o esquerdo. O que aparece lá na imagem do James Webb é o direito, tá? O que aparece na capa do disco é o olho esquerdo, tá? Então aí comparem, certo? Compare aí. No do James Webb é o olho direito, tá? E aqui é o olho esquerdo. Para os antigos egípcios, o olho direito simbolizava o sol e o esquerdo a lua. Obviamente, esses olhos são todos esquerdos. Acreditamos que isso possa simbolizar o fato de que todo plano iluminista seja um plano do caminho da esquerda, que vai resultar no aparecimento bem-sucedido do Cristo maçônico, o bíblico anticristo. A maçonaria, entretanto, não encontra problema nenhum em reverenciar o olho que tudo vê, tá? Porque o próprio Albert Pike, grande autor maçom, ele disse: a estrela flamejante, o pentáculo, é considerado um emblema da onisciência ou do olho que tudo vê, que para os iniciados egípcios era o emblema de Osíris, o Criador. Morals em Dogma, página 16 a 26, tá? Agora prestem atenção, tá? Qualquer dúvida que você possa ter a respeito desse cartaz, se ele foi ou não desenhado de forma inocente, tenha certeza que essa dúvida tem que desaparecer totalmente, tá? Porque vejam só, o que está aqui
acima aqui dessas letras, né? ATH, né? Vocês podem observar muito bem aqui, ó. Por incrível que pareça, tá? Isso aqui é um disco voador. Então, observem aí. É um disco voador. Vou dar um zoom nessa imagem para vocês observarem melhor, tá? Tá aí, ó. Um disco voador. Aqui no canto superior direito, tá? Então, esse disco voador aparece logo acima aqui das letras ATH da palavra beneath. Prestem atenção ao que vai ser dito agora, tá? Um disco voador é um dos símbolos mais comuns do anticristo atualmente. Esses fenômenos relacionados a OVNIs, UFOs, discos voadores, ET Bilu, tá? Tudo isso aí está claramente, intimamente ligado ao aparecimento do anticristo. Esses canais que propagam esse negócio aí de UFO, né? Você vê aí no Instagram, vem tudo quanto é tipo de rede social, no YouTube, né? Canais que propagam esse tipo de coisa. OVNIs, UFOs, tá? Essas pessoas, elas têm íntima relação, mesmo que elas não saibam, mas com o espírito do anticristo. Esse tipo de coisa é puro satanismo. Se o cara tá vendo, se você conhece alguém, tá, que vê muito esse tipo de coisa, ET, né, tem contato com essas entidades, aí vê disco voador, essas pessoas estão intimamente influenciadas pelo demônio. O diabo está dominando a vida delas, tá? Isso aí não adianta dar pulinho de 10 metros, é isso mesmo, tá? E se você ainda não percebeu isso, tá? Você tem que aprender que muitos fatos relacionados ao aparecimento do anticristo, do falso profeta e a outras partes do plano de enganação para este mundo tem a ver justamente com discos voadores. Tem a ver também com o formato do nosso mundo que eles propagam como sendo real. Que o sujeito está aí numa bola giratória, tá? E tem muito cristão aí. Os caras são cristãos, conhecem a palavra de Deus, pelo menos se falam, né? Se afirmam cristãos, conhecem a palavra de Deus e acreditam aí que existe um espaço sideral, né? Então esses aí eles são o que? Candidatos a serem enganados, tá? Porque essa doutrina é satânica. Heliocentrismo é coisa do Satanás. Não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Discos voadores, visitantes de outros planetas supostamente habitados. Né? Espaço sideral. Né? Quem mais propaga esse tipo de coisa é Hollywood. Também é a Disney, né? Sempre esteve intimamente ligada aí com o próprio Wernher von Braun, tá? Um autor de Nova Era, Bill Cooper, ele afirma que ele é muito enfático, tá? Ao descrever o papel que os OVNIs, os alienígenas, vão desempenhar no verdadeiro aparecimento do anticristo. Então, Bill Cooper, e eu tenho esse livro, tá? Behold the Pale Horse, né? Contemplem o cavalo pálido, né? Então ele afirma nesse livro, você pode baixar ele na internet ou pode comprar aí, certo? Na Amazon tem, você pode baixar para o aplicativo, aí o Kindle, tá? E pode ler esse livro em inglês. Ele afirma assim, ó, ele diz o seguinte, Bill Cooper falando, abre aspas, é verdade que sem os problemas da população ou da bomba, quer dizer, aquela coisa da bomba que eles falam que existe, né? Aí tem os bomboloides, né? Tem os caras que eles querem brigar. Não existe bomba atômica, sim. Existe ET, não. A gente está numa bola giratória, sim. Existe espaço sideral, né? Então é isso, né? Tudo isso faz parte do engano. Então continuemos. Né? Bill Cooper de novo. É verdade que sem os problemas da população ou da bomba, o eleito usaria alguma outra desculpa para trazer à tona a nova ordem mundial. Eles têm planos de criar coisas como terremotos, guerra, o Messias, uma aterrissagem de extraterrestres e o colapso econômico. Eles podem fazer todas essas coisas para garantir que tudo funcione.
Os Illuminati têm todas as bases cobertas. Você consegue imaginar o que aconteceria se Los Angeles fosse atingida por um terremoto de 9,0 graus na escala Richter? Nova York fosse destruída por uma bomba atômica plantada por terroristas? A Terceira Guerra Mundial fosse deflagrada no Oriente Médio? Os bancos e as bolsas de valores entrassem em colapso? Extraterrestres aterrissassem nos jardins da Casa Branca? A comida sumisse dos supermercados? Algumas pessoas desaparecessem? O Messias se apresentasse ao mundo? E tudo isso em um período de tempo muito curto? A aterrissagem de extraterrestres nos jardins da Casa Branca é uma das partes do plano para produzir o anticristo. E esse cartaz mostra um OVNI no canto superior direito da gravura. Esse fato deve lhe dizer tudo o que você precisa saber a respeito do que ela trata. Na verdade, esse cartaz mistura um símbolo de vigilância, o olho que tudo vê, que também é um símbolo ocultista, com um símbolo do anticristo, o UFO, o disco voador. Ao misturar os símbolos dessa maneira, os britânicos que desenharam esse cartaz estão a informar os seus compatriotas que todo o sistema de vigilância que está sendo imposto sobre a sociedade atualmente servirá ao anticristo e ao seu reino ditatorial. Fica a dica.